As pás eólicas giram de maneira tão lenta, então como elas conseguem gerar eletricidade? Na verdade, no eixo das pás está conectado uma caixa de engrenagens. Dentro dessa caixa existem engrenagens de transmissão que permitem uma alta taxa de rotação, com uma relação de 1:90. Se as pás giram a uma velocidade de 10 a 20 rotações por minuto, após passar pelas engrenagens, a velocidade pode aumentar para 100 a 150 rotações por minuto. Logo atrás das engrenagens, existe um dispositivo de freio que controla o movimento das pás, evitando que elas girem em alta velocidade e se quebrem. Ao mesmo tempo, esse sistema também protege o gerador. Agora, como o gerador converte esse movimento em eletricidade? O gerador é composto por duas partes principais, o rotor e os estatores. Vamos começar pelo rotor. Em seus polos salientes estão enroladas 4 bobinas. Abaixo do gerador há uma fonte de corrente contínua externa, conectada aos 2 anéis deslizantes do gerador. Quando as bobinas são energizadas, um campo magnético é gerado. Dentro do gerador, os estatores também possuem bobinas. Pegamos uma dessas bobinas para explicar. À medida que o rotor gira, a bobina do estator corta as linhas de campo magnético do rotor continuamente. De acordo com o que aprendemos em ciência básica, isso gera uma força eletromotriz induzida, que resulta em uma corrente alternada. Agora, adicionamos mais 2 bobinas, enroladas com uma diferença de 120 graus entre si. Quando o rotor gira, isso gera 3 fases de corrente induzida. O rotor do gerador é então conectado ao eixo das pás eólicas. Quando as pás giram, elas acionam o gerador, que começa a gerar eletricidade. Para garantir uma produção contínua de energia, as pás se ajustam automaticamente para seguir a direção do vento. Como isso é feito? No topo da turbina eólica, há um sensor de velocidade do vento. Esse sensor monitora constantemente a direção do vento e envia as informações para o controlador eletrônico, que ajusta as pás na direção do vento. Além disso, as pás também ajustam seu ângulo para controlar a velocidade de rotação. A eletricidade gerada não é usada diretamente. Ela primeiro passa por um transformador na base da turbina, onde a tensão é aumentada para um nível muito alto antes de ser transmitida. Agora, como o transformador aumenta a tensão, ele é composto por 2 bobinas. Quando a bobina primária é alimentada com corrente alternada, ela gera um campo magnético variável, o que causa uma mudança no fluxo magnético da bobina secundária, resultando em uma corrente induzida. A quantidade de espiras da bobina é proporcional à tensão. Se a bobina primária tiver mais espiras que a secundária, a tensão da bobina primária será maior. Isso é chamado de transformador redutor. Se a bobina primária tiver menos espiras que a secundária, a tensão da secundária será maior. Esse é um transformador elevador, que é o tipo utilizado na geração de energia eólica. No entanto, no transformador, o campo magnético da bobina primária só é parcialmente aproveitado, o que resulta em um grande desperdício de campo magnético. Para evitar isso, engenheiros adicionaram uma folha de aço silício entre as 2 bobinas, gerando um fluxo magnético alternado ao redor dessa folha, o que permite um melhor aproveitamento do campo magnético. Esse é um transformador unidirecional, enquanto o utilizado na geração eólica é um transformador trifásico. O transformador trifásico utiliza 3 conjuntos de folhas de aço silício, isoladas e com a bobina secundária enrolada sobre a primária. Se quiser entender mais sobre transformadores, pode assistir aos vídeos anteriores. Voltando ao transformador da energia eólica, ele eleva a tensão para cerca de 3.000 volts, e essa alta tensão é conectada à rede elétrica. A eletricidade é transmitida pela rede, e ao chegar ao destino, um transformador reduz